Olá pessoal, hoje o nosso vídeo é para você que quer fortalecer o seu abdômen ou quer manter uma boa estrutura da sua coluna vertebral. Então eu vou trouxe para você 5 dicas de abdominais do Med Pilates para que você possa conseguir atingir esse objetivo, tá? Então você não precisa de nenhum aparelho, você não precisa de nada especial para que você possa executar esses exercícios, ok? Então, olha, prepara o seu cantinho aí da sala ou do seu estúdio e vamos comigo, vamos treinar esses abdominais, vamos aprender um pouquinho mais, tá? Para você que já me conhece, deixa o seu curtir aí no nosso canal, compartilha com os amigos que eu tenho certeza que você vai ajudar bastante. E para você que ainda não conhece, chegou agora no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para que você possa estar sempre recebendo os nossos vídeos semanalmente, ok? Então separa seu espaço aí e vem comigo. Vamos lá, pessoal, como havíamos combinado, nós vamos passar agora 5 exercícios para você, 5 abdominais para que você possa estar fortalecendo cada vez mais o seu abdômen, a sua casa de força, tá? O seu centro, e com isso você vai ganhar uma melhor postura, uma melhor condição postural, porque o seu abdômen ele vai servir como sustentação para esse corpo, tá? Ele não vai favorecer com que você não projete tanto o seu abdômen para frente, com isso você não faça uma hiperlordose grande, e essas compensações elas vão sendo em cascata, uma atrás da outra. Você faz uma hiperlordose, normalmente você vai ter os ombros mais fechados, anteriorizados, você possivelmente já vai ter uma cabeça mais anteriorizada também, tudo para compensar esse eixo que está se perdendo, ok? Então é muito importante que você valorize o fortalecimento do seu abdômen. Não sai do nosso vídeo, fica até o final para que você possa acompanhar todos os exercícios, porque a gente vai evoluindo de um em um, combinado? Então você vai sentar aí no chão da sua sala ou do seu estúdio, tá? Ou colocar o seu aluno ou você mesmo, tá? Você vai manter as suas pernas abertas na direção do seu quadril, nem muito aberta, nem muito fechadinha. E você vai segurar aqui, ó, atrás do seu joelho com os braços bem arredondados, ok? Então presta atenção na movimentação do quadril, tá? Nós vamos inspirar em cima. Vamos começar com uma movimentação desse quadril, ó. O quadril vem para trás. Eu vou descendo, olhando, mantendo meu olhar para essa região aqui da minha pelve. Vou descendo um pouco, soltei o ar, inspiro e vou voltar. Inspirou, solta, arredondo. Você vê que quando puxa, quando você descer, você vai haver um arredondamento da sua coluna por conta desse trabalho do quadril, tá vendo? O seu, olha, ó, vai estar acionado. Inspira e volta. Cuidado aqui para que os ombros não se elevem, tá? O ombro ele vai ligeiramente para frente no movimento para acompanhar o seu braço. Olhou para sua pelve, soltei o ar. Puxa o ar e volta. Eu vou fazer isso 8 vezes, ok? Já fizemos 4, 5. E volta crescendo essa coluna, uma massagem. Solta. E volta. E mais uma vez solta. E volta. E mantém a sua postura. Quem não pode fazer isso? Quem está em crise, tá? De lombalgia, quem tem algum problema mais sério na região lombar, às vezes essa movimentação ela pode trazer uma sobrecarga maior, então não é indicado que você faça ela agora, tá? Mas assim que você puder, você já pode iniciar, porque esse é um trabalho que favorece também muito essa soltura dessa bacia, tá? Essa báscula que a gente chama, né? Anterior e posterior,
ela vai te ajudar muito também nesse alívio lombar, tá? Mas se você estiver em crise agora, eu não aconselho que você fazer, tá bom? Acabando esse, agora nós vamos para uma segunda etapa, ok? Os braços vão estar na linha dos ombros, ok? Cuidado para o braço não ficar muito elevado nem muito abaixo, sempre na linha do ombro. Você vai continuar com esse olhar aqui para a pelve e nós vamos fazer agora em 3 etapas, tá? Então nós vamos inspirar, soltar, inspirar, soltar, inspirar, soltar. Desceu e alonga os seus braços lá atrás, ok? E vou voltar. Braços a 90 graus, olhou, inspira e solta, perdão. Inspira, inspira. Ok? De novo. Inspira, solta. Primeiro nível, inspira, solta. Segundo nível, inspira, solta. Braços atrás, tá? Vou voltar. Braço e cabeça, olhei um. Sentei, ok? Chegar um pouco mais aqui pra frente, para melhorar aqui. Inspira, desceu. 1, 2, 3, desceu o braço lá atrás. Vou voltar mais uma vez. Inspira. Esse exige um pouco mais de força. Se por acaso você não conseguir, tá? Nesse momento sentar, não tem problema. Faz aonde você conseguir, vai até onde você puder. Isso não é impeditivo de que você inicie o trabalho, tá? Eu tô te mostrando os 3 níveis porque é importante que você saiba, e assim que você for conseguindo, você vai evoluindo comigo. Inspira, vamos fazer a última vez. Soltou. Mais uma vez. Ok? Então, esse também você vai repetir por 8 vezes, tá? 8 repetições. E agora a gente vai deitar e a gente vai manter os braços aqui. Vamos para o nosso terceiro exercício, ok? Que se chama One Leg Stretch. Nós vamos subir o tronco, ok? Vamos olhar aqui para a pelve, tá? Subindo. E eu vou aqui, ó, já colocar a mão de fora no tornozelo, a mão de dentro no joelho. Existe uma linha que a gente tem que acompanhar, tá vendo? Porque esse pé tá batendo no joelho e a outra perna bem estendida. Mantenho o olhar para a pelve e eu vou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanse e prepara, porque agora nós vamos para o Double Leg Stretch. E aí agora nós vamos trazer as 2 pernas estendendo e abrindo. A minha cabeça vai olhar aqui para a minha pelve. Eu vou trazer o meu tronco. Esse nós vamos fazer só 4 vezes, ok? Porque eles exigem um pouco mais da lombar. Então nós vamos diminuir um pouco a quantidade. A gente vai prezar sempre pela qualidade, pela excelência do movimento. Então eu subo, mantenho os braços sempre arredondados, tá? Não deixo o braço caído não. O braço aqui ele tem uma finalidade. Subiu, olhou e eu vou. Inspirou. 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 E volta. Trouxe e relaxa. Agora nós vamos fazer o nosso 5º e último abdominal.
Esse nós vamos fazer também 10 vezes, ok? Vou subir o tronco, assim como o leg stretch, nós vamos fazer com a perna esticada. E eu vou abrir. 1, solto o ar, puxa, soltou, soltou, soltou. E volta. Relaxou. Esse também vamos fazer 10 vezes, ok? Desceu, devagar, para sempre que você for levantar, senta, apoia e levanta, ok? Você já cai na posição correta. Então, gente, esses são os nossos 5 abdominais para que você mantenha o seu abdômen bem fortalecido, para que você mantenha uma boa estrutura da sua coluna vertebral e você não deixe de trabalhar porque você não está dentro de um estúdio, tá? O Pilates, ele é grandioso e ele pode te trazer várias ferramentas que você pode trabalhar em qualquer lugar que você esteja, ok? Então, olha, eu espero que você tenha gostado desses 5 abdominais. Eu aqui já cansei, tenho certeza que você em casa também vai cansar. E olha, se você gostou, assim como eu, já deixa aí o seu like pra gente, deixa o seu curtir. Você já bota nos comentários o que você gostaria de ver, qual a nossa próxima aula. Você vai me ajudar muito com a sua opinião. Se você gostou também, compartilha com um amigo. Não esquece, gente, de se inscrever. Estou muito feliz com a sua presença aqui e te espero até a próxima aula. Tchau!